Olá pessoal, eu sou o professor Drauzio, essa é a segunda temporada, aula 5. Nessa aula de hoje eu vou ensinar como criar a tabela de pessoa física. Na aula passada nós criamos a tabela de pessoa e nessa aula nós vamos começar a criar a tabela de pessoa física. Então toda vez que vim colocar uma pessoa aqui, por exemplo, coloquei a pessoa número 1 e falar que ela é do tipo física, eu vou pegar essa chave número 1, que é a chave dessa tabela, vou colocar essa chave aqui também na pessoa física, ou seja, a chave primária dela vai ser igual à da pessoa, e vou colocar os outros campos que a pessoa física precisa ter. Então, essa chave da ID pessoa vai ser chave primária aqui também. Porém, para ela existir aqui, ela tem que estar aqui na pessoa. Então, ela é chave primária e chave estrangeira da tabela pessoa física. Isso eu vou mostrar nessa aula de hoje. Vou abrir meu SQL Server Express 2012. Clicar em conectar. Então, nós temos o banco Professor Drauzio. E dentro do banco Professor Drauzio, nós temos o diagrama que nós iniciamos na aula anterior, diagrama segunda temporada. Vou clicar duas vezes nele, ele abre aqui o diagrama para mim. E agora nós vamos começar a construção da terceira tabela, que é a tabela de pessoa física. Então toda vez que eu inserir uma pessoa, baseado no tipo que ela é, se ela for física, obrigatoriamente tem que vir na tabela de pessoa física e colocar os campos que uma pessoa física tem que ter. Então vamos começar a criação dessa tabela de pessoa física. Vou minimizar minha barra de Object Explorer para ficar mais espaço. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos criar uma nova tabela. Então botão direito aqui no diagrama, New Table, nova tabela. Qual que é o nome? Vamos chamar ela de TBL, pessoa física, TBL pessoa física. Vou dar um OK. Então o primeiro campo que nós vamos colocar aqui vai ser a chave primária, que é o que eu falei. Eu vim, inserir a pessoa 1 aqui, tenho que pegar esse 1, vir colocar aqui também e colocar os outros campos. Então esse 1 que é guardado aqui no campo ID pessoa, que é a chave primária da tabela pessoa, vou colocar um campo aqui chamado ID pessoa física, que vai ser a mesma informação que vai estar guardado nesse campo. ID pessoa física. Vai ser inteiro, int, e não aceita nulo. Então esse é o campo que é a chave primária dessa tabela. Se você já souber quais são as chaves estrangeiras, quando você já cria ela antes de definir chave primária, se você já fizer o relacionamento, fica mais fácil para o SQL Server. Por quê? Tanto faz eu arrastar daqui para lá, ou eu arrastar daqui para cá. O que o SQL Server faz para analisar? Ele fala assim, uma das duas é chave primária? É, essa daqui é. Então o SQL Server já vai falar assim, ó, essa aqui é a tabela principal, porque ela tem uma chave primária aqui. Então esse campo aqui vai ser chave estrangeira. Então o SQL Server tem essa inteligência. Agora, se as duas forem chave primárias, aí ele pode se perder, você tem que arrastar da forma correta. Então vamos fazer a relação com as duas assim, depois eu vou colocar as duas chaves primárias e vou mostrar o que aconteceria se as duas fossem chave primárias. Então para criar a relação, vou pegar aqui pessoa física, vou arrastar e soltar. Ó, eu posso soltar em qualquer lugar, não preciso soltar em cima desse campo, porque ele vai fazer a inteligência e vai descobrir para mim que essa é a tabela principal, porque ela tem a chave primária, e essa aqui é a secundária, a que tem a chave estrangeira, e esse campo, os dois são os principais. Então, olha lá, como só tem esse campo por enquanto, aqui ele sabe que é esse, e aqui ele vai saber que é esse pela chave primária. Vou soltar, ela já falou para mim, ó, a tabela principal, a tabela primária é a tabela de pessoa, o campo ID pessoa. Ela já viu que tem a chave primária nele e é ele que é o principal. E a tabela estrangeira, onde tem a chave estrangeira, é a tabela pessoa física e o campo é o ID pessoa física. Então posso dar o OK, OK, e o relacionamento está montado. Notem que aqui ele fala que tem uma chave primária nessa tabela de pessoa e aqui tem um relacionamento aqui que é a chave estrangeira pessoa física. Vamos colocar agora a chave primária na tabela de pessoa física. Como é que faz? Clica no campo, botão direito, setar chave primária, set primary key. Notem que agora ele já mudou, agora ele fala que dois lados, nas duas tabelas, o relacionamento é um relacionamento que as duas tabelas têm chave primárias, os campos das duas tabelas são chave primárias. Então está pronto assim o relacionamento. Agora eu vou fazer o que eu tinha explicado, eu vou apagar o relacionamento e vou construir de novo com as duas sendo chave primárias para vocês verem o que pode acontecer. Vou apagar, ele fala que sim. Quando os dois campos são chave primárias, então a gente está vendo que aqui é chave primária a pessoa e a pessoa física também. É o mesmo campo que vai guardar a mesma informação e os dois são chave primárias. Porém essa é a principal e essa é a tabela que tem
chave estrangeira. A ordem certa de eu arrastar é, primeiro eu vou na tabela principal, na tabela primária, onde tem as informações, e arrasto para a tabela que vai ter a chave estrangeira. Então, ó, se eu vir aqui na pessoa, clicar e arrastar para a pessoa física e soltar, olha lá, ele vai trazer igualzinho ele trouxe antes para mim. Olha lá. A tabela principal é a pessoa, a que eu arrastei primeiro, o campo pessoa. E a tabela que tem a chave estrangeira é a tabela pessoa física, o campo ID pessoa física. Se você arrastasse assim, só confirmar e dar OK, OK. Tá? Agora, se você por acaso tivesse distraído e esquecer que você tem que sempre partir da tabela principal e arrastar para que tem a chave estrangeira e fizesse o inverso. Vamos supor que eu não soubesse isso ou eu esquecesse, fizesse correndo e fizesse o inverso. Então, vou arrastar da física para cá. E vou soltar aqui na pessoa. Olha o que acontece. Ele está me falando que a tabela principal, a primária, é a pessoa física. Está errado. A pessoa física minha não é a principal. Ela vai ter a chave estrangeira. Então, tá vendo? Ele está falando que é o campo pessoa física. Ele está falando que a chave estrangeira, a tabela estrangeira é a tabela de pessoa e de pessoa. Ou seja, se você fizer isso, se você arrastar, se desse OK, OK, você construir uma relação errada e aí para frente ia começar a dar erro no seu sistema e você talvez não saberia por que estaria dando erro. Porque toda vez que ele for inserir, ele insere primeiro na pessoa, depois na física. Então, nessa ordem, toda vez que você viesse aqui inserir nessa, ele, primeiramente na tabela de pessoa, ele ia dar erro que ele não ia achar o campo na física, porque nunca vai ter o campo aqui antes de ter na pessoa. Tá? Então, tomem cuidado. É sempre bom dar uma confirmada. Tá? Então, se eu quiser mudar aqui, eu cancelo, cancelo. Então, eu vou na principal, que é de pessoa. Por quê? Porque sempre eu vou colocar o registro aqui nela. Primeiro nela, depois na física. Seguro o campo e arrasto para a física. E aí ele cria a relação certa para mim. A principal é a pessoa, o campo pessoa. A estrangeira é a física, que tem o campo ID pessoa física. O nome está aqui que ele vai fazer. Vou dar um OK. OK. E aí ele criou a relação para a gente. Aqui está o asterisco falando que tem que salvar. Tá vendo? Vou salvar. Vou lá no disquete salvar. Ele sempre me avisa quais tabelas vão sofrer alterações. Eu falo que sim. Então a parte pior da construção da tabela está pronta. Agora daqui para frente é só eu colocar os campos que eu precisar na tabela física. Então vamos criar os campos que uma pessoa física tem. Então o primeiro campo que uma pessoa tem é o nome. Então toda pessoa tem um nome. Vamos falar que é uma string, que é no banco de dados a string é um varchar de 50. Acho que 50 é o suficiente para salvar o nome. Então é o nome, que é um varchar de 50. O segundo campo que uma pessoa sempre tem é o CPF, a pessoa física sempre tem um CPF, que é um varchar de 11. Vamos colocar 11 que a gente salva sem formatação e depois, se precisar, a gente aplica a formatação nas procedures ou na tela. Então, CPF, varchar de 11. Que o CPF tem 11 dígitos, a gente salva só os dígitos, sem formatação. O próximo campo é o RG. Vamos falar que o RG é um varchar de 20. O RG é um campo que eu não deixo como obrigatório quando eu faço meus programas, até porque pelo CPF já dá para a pessoa saber quem é, né? É um registro único. Então, o RG eu costumo deixar ele aceitando nulo, tá? Então, se você quiser não deixar, você marca, senão você pode deixar o RG como nulo. Não é um campo obrigatório do cadastro, o CPF é obrigatório, RG não. Então, esses são os campos principais. Aí, só para complementar mais um pouco, vamos colocar aqui a data de nascimento. A data de nascimento é importante para você saber a idade, né? Dependendo do produto que você precisa vender para essa pessoa, ou de repente você quer saber quando que é o aniversário dela, para mandar um e-mail, ou algum outro tipo de informação. Pela data de nascimento você consegue essas informações, é um campo bastante importante. Então esses são os campos de uma pessoa, acredito que para o nosso projeto da segunda temporada está ótimo. Então tá vendo? Então nós já construímos a pessoa e a pessoa física. Então, se fosse na próxima aula a gente vai fazer a jurídica, mas no caso a pessoa jurídica tem nome? Não, ela tem ou razão social ou nome fantasia. A pessoa jurídica tem CPF? Não, ela vai ter CNPJ. A pessoa jurídica tem RG? Então, se eu criasse uma tabela só de pessoa para as duas pessoas, eu ia colocar esses campos e toda vez que fosse jurídica, esses campos iam ficar nulos. Tá? Então, por isso que a gente não faz uma tabela só com todos os tipos de pessoa dentro. A gente trabalha dessa forma, isso é o conceito de normalização de banco de dados. Você coloca só os campos que tem na tabela para evitar que esses campos fiquem nulos. Então finalizamos aqui a construção da tabela de pessoa física e na próxima aula eu vou fazer a tabela de pessoa jurídica. Vamos salvar aqui no disquete. Ele vai avisar para mim que tem duas tabelas sendo modificadas, eu dou yes, e está pronta a nossa tabela de pessoa física.